Fechar o vídeo falando sobre o São Paulo, mais especificamente sobre a continuidade de Rogério Ceni e Muricy Ramalho. Contei para vocês no vídeo pela manhã que a sexta-feira era o dia decisivo. E essa coisa se tornou ainda mais polêmica, a permanência ou não da dupla, depois que vazou um áudio do Muricy Ramalho. Nesse áudio o Muricy detona. Ele diz coisas como o seguinte: o São Paulo não pode estar nessa M3 pontinhos que está, sem perspectiva. A gente percebe no discurso do presidente, precisamos contratar jogadores. O Corinthians contratou 4 jogadores e foi para a Libertadores. Muricy mandou um áudio para um amigo dele e explicou os motivos que o levaram a tomar a decisão de ir embora, assim como o Rogério Ceni. Ele até completa, dá uma olhada, abre aspas, vai ter uma negativa de investimento e eu não vou ficar mais. É muito sofrimento. Eu e o Rogério Ceni temos história e vamos ficar marcados. É muito risco. A gente trabalha demais. É muito risco. E a torcida está pé da vida e com razão. Fecha aspas. Esse áudio vazou na hora do almoço e causou enorme rebuliço entre torcedores do São Paulo. Acontece que esse áudio foi gravado ao longo da semana e se deu antes da realização de uma reunião que aconteceu na manhã dessa sexta-feira no CT da Barra Funda. A reunião contou com as presenças do Muricy, do Rogério Ceni, do Carlos Belmonte, do Rui Costa e do presidente Júlio Casares. No encontro, o presidente Júlio Casares mudou a sua versão, ou melhor, ele mudou o seu planejamento para a próxima temporada. Todos os últimos encontros do pessoal do futebol com o Rogério Ceni e com o Muricy demonstravam uma austeridade financeira muito grande, com o São Paulo se preparando para muita dificuldade e bem poucos reforços. O Júlio Casares, percebendo esse movimento de possibilidade de perda do Rogério Ceni e do Muricy Ramalho, levou ao conhecimento da dupla uma informação que você já soube primeiro aqui no canal do Nicola. Júlio, nesse momento, tem negociações com um investidor internacional. Tem, inclusive, viagem marcada para o mês de janeiro para se encontrar com esse investidor. Ele pretende trazer um aporte de muitos milhões de reais para poder melhorar as coisas no São Paulo. E foi baseado nessa promessa que o Rogério Ceni e o Muricy Ramalho decidiram ficar. A informação ou a afirmação de que a dupla fica foi dada pelo próprio Muricy Ramalho em uma entrevista ao canal aqui no YouTube do Arnaldo e do Tirone. O Muricy disse que a reunião foi bacana, que as pessoas entenderam o projeto do Júlio, citou inclusive a viagem que eu já havia contado para vocês, e a partir daí a dupla decidiu permanecer no tricolor para a temporada de 2022. Os caras passaram inclusive a manhã pensando, cogitando, discutindo nomes e reforços que possam ser contratados. Nessa reunião também se tocou no ponto da importância da melhoria da estrutura física do CT da Barra Funda. CT que acabou ficando obsoleto, a CT que acabou ficando ultrapassado pelos dos rivais. Não houve uma série de evoluções em relação a produtos e equipamentos que permitem aos atletas se machucarem menos. São Paulo sofreu demais com contusões. Então a boa notícia para o torcedor do São Paulo é que o Rogério Ceni e Muricy Ramalho continuam, e aquela informação que eu já havia trazido para vocês sobre a possibilidade de um aporte de um investidor internacional foi usada como argumento para a permanência da dupla. O São Paulo está em busca de reforços. Conforme forem surgindo nomes, vou contando para vocês. Cheguei a falar sobre o Sorriso, contei para vocês também da especulação sobre o lateral direito Rodinei do Flamengo. O Sorriso pertence ao Juventude. Vários outros nomes já tinham sido pedidos pelo Rogério Ceni, de atletas do Fortaleza e do Flamengo. A gente vai contando conforme forem surgindo novidades. Fechado? Só para